Ontem eu estive aqui nessa tribuna para falar sobre o desemprego no Brasil. Hoje eu retorno e volto novamente a este tema que muito me preocupa. Sabemos que o Brasil é um barco enorme, que este governo Lula e o governo Dilma fez enormes buracos no seu casco. E, no entanto, esse país não afundou. E este país não irá afundar. Porque este país é muito maior do que a irresponsabilidade do governo Lula e do governo Dilma. A dívida pública hoje, interna e externa do nosso país, que chegou à casa dos 4 trilhões de reais, e que iremos pagar este ano algo em torno de 530 bilhões de reais, tão somente da dívida, tão somente de juros dessa dívida, é uma catástrofe. Essa taxa de juro de 14,25, essa Selic, e que o Banco Central disse no seu último relatório que há uma possibilidade de aumentar essa taxa de juro, que já é a maior taxa de juro do mundo. Com essa inflação acima dos 10%, medida pelo IBGE, e eu tenho dúvida com relação a essa taxa também, o resultado de tudo isto e mais um pouco desfecha lá no trabalhador, no bolso do trabalhador. E aqui vem a minha preocupação maior, que é o desemprego. E eu estou aqui nesse momento exatamente para falar a verdade sobre o desemprego atual no país. Há 2 semanas atrás, nós realizamos uma audiência pública com o coordenador de pesquisas do Instituto Brasileiro IBGE, Dr. Simar Pereira, também com a doutora Maria Emília Veras, coordenadora de estatística do Ministério do Trabalho, para discutir a metodologia utilizada pelo IBGE e pelo Ministério também do Trabalho com relação ao desemprego. E aqui eu venho, senhor presidente. O PME, a pesquisa mensal de emprego, que o governo usou ao longo dessa última década, melhor dizendo, essa pesquisa mensal de emprego, ela simplesmente era feita tão somente em 6 regiões metropolitanas: Pernambuco, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Pesquisa mensal de emprego, onde o governo dizia que nós vivíamos um pleno emprego, e foi a bandeira da presidente Dilma ano passado. O representante do IBGE afirmou que, nesta audiência, aspas, a pesquisa tem a particularidade dela muito focadas nas áreas em que ela é levantada. Fecha aspas e abro aspas novamente. O IBGE não traça, vírgula, em momento algum a taxa de pesquisa mensal de emprego como uma taxa nacional. Ou seja, o presidente, o coordenador de pesquisas do IBGE disse que essa taxa não pode ser considerada uma taxa nacional. E, no entanto, o governo sempre colocou o desemprego a nível nacional. Perguntei, então, ao representante do IBGE se a PME era eficiente para mostrar o desemprego em nível nacional, mas apenas nessas 6 regiões. Ele respondeu de forma enfática: sim, ela é ineficiente.
Veja isto que o coordenador do IBGE colocou. Disse que a PME, Pesquisa Mensal de Emprego, era ineficiente. O IBGE, diante dessas graves falhas de amostragem na PME, verificou que não dava para continuar enganando o povo brasileiro, por isto tirou de circulação a pesquisa mensal de emprego. A partir do ano que vem, a partir de fevereiro, essa pesquisa, então, não será mais utilizada. Tardiamente, essa pesquisa nunca poderia ter sido utilizada, porque ela é enganosa. E no lugar dela, então, entra a PNAD contínua. No entanto, a PNAD contínua, que faz pesquisa em torno de 3.500 municípios, essa pesquisa também mantém várias das mesmas premissas equivocadas da PME e que distorce o resultado final. E aqui eu vou para o primeiro quesito: desalentados. O que é o empregado desalentados para o IBGE? É aquele trabalhador que perdeu o emprego e que durante 30 dias não conseguiu encontrar um novo emprego. Ele sai da estatística como desempregado e entra no outro grupo como desalentado depois de 30 dias. E o interessante é que o representante do IBGE disse que essa pesquisa PNAD contínua, ela é balizada na Organização Internacional do Trabalho, OIT. E eu vou mostrar que não é bem assim, como ele disse. Eles não têm essa pesquisa, na verdade, como baliza. E aqui eu vou para o PEA, que são as pessoas economicamente ativas no Brasil, que hoje é algo em torno de 101 milhões de brasileiros. Então, vamos voltar novamente aos desalentados. E esses desalentados hoje no Brasil, segundo o IBGE, nós temos 2 milhões e 100 mil trabalhadores desocupados. Eu perguntei, então, ao doutor Simar Pereira, e ele disse: eu nunca gostei como técnico de analisar o mercado de trabalho pelo desemprego, e sim pelo emprego. O que eu afirmo é que, para analisar o mercado de trabalho, não utilize a taxa de desocupação como indicador sintético. Então, aqui ele afirma que não se pode usar essa pesquisa como indicador sintético. Veja como o governo, nas palavras do técnico, trata o trabalhador que está à procura de emprego. O IBGE sempre defende, dizendo que apenas segue recomendações da Organização Internacional do Trabalho. No entanto, para a OIT, várias situações se enquadram no critério de procurar emprego. É aqui que eu quero chegar, a respeito do desalentado. Se ele deve sair da pesquisa dentro de 30 dias ou não. Vamos ver o que é que a pesquisa, o que a OIT diz. A OIT diz que depois dos 30 dias, se o cidadão fizer, primeiro, buscar a ajuda de amigos, parentes ou qualquer intermediário, procurando emprego. Segundo, se ele atualizar o currículo em redes sociais ou profissionais, responder qualquer anúncio de emprego, procurar por suprimentos para a produção de algo, registrar-se em agência de emprego, solicitar alvarás ou buscar recursos financeiros para se montar um negócio. E, por último, contactar diretamente empregadores. Eu pergunto, esse desempregado que durante 30 dias não conseguiu emprego, será que ele não está fazendo... Se ele deixou de bater na porta das empresas, será que ele não está fazendo alguma dessas coisas aqui que a OIT coloca? Claro que sim. Portanto, esse desalentado, ele não poderia estar fora da estatística de desempregado. Pessoas que trabalham, aí é um outro item,
muita relevância para o país. Pessoas que trabalham tão somente 1 hora por dia, o famoso bico. Na estatística do IBGE, consideradas empregadas. A coordenadora de estatística do Ministério afirmou a respeito desse pessoal que trabalha tão somente 1 hora por dia, senador Cássio. Ele é colocado como empregado. A coordenadora de pesquisa do Ministério do Trabalho disse o seguinte: nós sempre discutimos na nossa coordenação essa questão. Temos certa estranheza de considerá-los como ocupados. Estranheza, a coordenadora disse. Então, não pode ser considerado empregado esse pessoal que trabalha tão somente 1 hora por dia. Por isso, reafirmo que o método do governo infra o número de empregados quando considera que um bico equivale a um emprego, forma com carteira assinada. Um outro item, eu vou passar a palavra para Vossa Excelência, com todo prazer, senador Cássio. O IBGE disse que hoje nós temos 9.300.000 trabalhadores empregados no seguro-desemprego. Perguntei ao representante do IBGE, quem recebe seguro-desemprego pode ser considerado desocupado, e ele respondeu, veja só, pode ser, sendo que na estatística do IBGE, este trabalhador que está no seguro-desemprego, ele é colocado como empregado. Aqui o coordenador disse, pode ser. Isto está nas notas taquigráficas da audiência realizada há 2 semanas atrás, ao dispor de quem julgar necessário. O que diz a OIT sobre quem recebe benefícios? Veja só. O conceito de pessoas que recebem deve ser excluído do conceito de emprego, aspas, pessoas que recebem transferências em dinheiro ou em natura, não relacionadas a emprego. Ou seja, a OIT disse que quem está no seguro-desemprego é desempregado e não empregado. Ou seja, quem recebe benefício, então, do Bolsa Família, do seguro-desemprego, nunca poderia constar como empregadas. E aí vem a geração nenéns, que hoje tem 10 milhões de jovens de 15 a 29 anos, desempregados, procurando uma oportunidade. Isso é lamentável. O desemprego entre jovens que hoje saíram da faculdade, está aí procurando um trabalho, de 18 a 24 anos, representa hoje 18,4%. De formas que, se nós pegarmos os 8 pontos, senador Cássio, se nós pegarmos hoje os 8,7 de desempregados no Brasil, publicado pelo IBGE, que corresponde a 8.804.000 trabalhadores, se nós pegarmos os desalentados, que são 2.100.000, que representa 2,8% do PEA, das pessoas economicamente ativas, e se nós pegarmos os 9.300.000 trabalhadores que estão no seguro-desemprego, que representa 9,22%, isso vai dar um desemprego de 20,4%. 20,4%. Isso sem incluir os 10 milhões de neném, sem incluir os jovens que acabaram de sair das universidades. Não estão incluídos. Então, essa taxa de desemprego falada pelo governo através do IBGE é uma taxa falsa, é um engodo e perigosíssimo para a economia do nosso país. Eu passo a palavra com todo prazer ao senador Cássio Cunha Lima. Muito rapidamente, senadora Thaídes, com a anuência da presidência, para, em primeiro lugar, felicitar
Vossa Excelência, pela oportunidade do seu pronunciamento, que traz um tema de extrema relevância para o Brasil atual. A questão do desempenho econômico do nosso país, a tragédia econômica que foi provocada pelo governo Lula e pelo governo Dilma, tudo isso para tentar ganhar a eleição de qualquer forma, a qualquer preço, a todo custo, que arruinou a economia do Brasil, e como se isso não fosse algo de tamanha gravidade, porque essa ruína que essa ruína que foi provocada tem atingido milhões de brasileiros. São milhões de brasileiros desempregados ou ameaçados no seu trabalho, a inflação de volta, aquilo que o Brasil considerava uma conquista de toda a sociedade está de volta, que é a carestia. As pessoas não estão conseguindo cumprir suas obrigações cotidianas de pagar o carnê do financiamento do carro, pagar o carnê do financiamento do eletrodoméstico, é sufoco para comprar o remédio, é dificuldade para pagar a conta de luz. Ou seja, a economia brasileira foi para o precipício, foi para o caos, fruto das irresponsabilidades do governo Lula, Dilma, que, para ganhar a eleição, levaram o país a essa situação toda. Portanto, trazer luz aos dados verdadeiros do desemprego, e não apenas os números maquiados, mascarados pelo governo, é algo muito importante. Mais importante do que essas estatísticas é a saída para essa crise. E quero concluir esse meu aparte, senadora Thaídes, reafirmando aquilo que já disse tantas outras vezes da tribuna que Vossa Excelência ocupa nesse instante. A oposição brasileira está disposta a contribuir com a saída da crise, mas para que isso ocorra é preciso que o governo adote uma postura de propostas sinceras e leais, transparentes. Não adianta a presidente da República a imprensa anunciar redução de cargos comissionados, diminuição de número de ministérios, e meses depois nada disso está efetivado. O governo só tem um tema, que é ajuste fiscal, e esse ajuste fiscal não terá o apoio da oposição se for apenas pela via do aumento de carga tributária. Então, estamos prontos para discutir saídas para o Brasil, temos propostas efetivas para tirar o país da situação caótica que se encontra, mas é preciso que o governo faça a sua parte, propondo algo que tenha sinceridade e consistência e que não apenas adie a saída dessa que infelicita toda a nossa população. Com a tolerância do presidente Jorge Viana, eu encerro o meu aparte para que Vossa Excelência também possa concluir o seu pronunciamento, agradecendo a oportunidade de participar desta sua importante fala e renovando os cumprimentos pela oportunidade e a relevância do tema que Vossa Excelência traz nesse instante. Obrigado, senador Cássio. E a sua parte enriquece muito o nosso discurso. E no mês de março deste ano, eu vim a essa tribuna e disse que a culpa de tudo isto era do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele jogou a nossa economia literalmente um despenhadeiro. Isto é sabido por todos nós. E só para se ter uma noção, neste ano, nós já perdemos 1.306.000 cargos de ocupação só para seletista, senadora Ana Amélia. E aqui eu encerro dizendo o seguinte: eu tenho certeza que pior do que ter indicadores ruins é não se poder confiar neles. Distorção de dados é um risco para a nação brasileira. Eu volto a repetir que estou literalmente preocupado com o desemprego no Brasil. Essa taxa Selic de 14,25, com tendência de aumento, e mais esse desastre econômico no nosso país, isto quem vai pagar e já está pagando é o mais pobre. Eu não tenho dúvida nenhuma disto.
Eu quero ver o que vai acontecer com esse pai de família que vai para sustentar a sua família. Isto é muito preocupante. O nosso desemprego hoje não é 8,7, é no mínimo 20,4. Muito obrigado, senhor presidente.